hoje vamos debruçar nosso pensamento, nosso raciocínio em torno de um pesquisador considerado clássico da ciência espírita, sobretudo no rol da ciência fenomênica, que se chama Gustavo Gelei. Entre outros tantos que se destacaram, né, pela sua capacidade intelectual altamente invejável, e que se encontra neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito. E vocês farão o ente de razão em torno da questão que vai ser apresentada e verão se o que falo é genuíno ou pseudo, é mentira ou verdade. Prestemos atenção. Gustavo Gelei, diretor do Instituto de Metapsíquica Internacional de Paris, fundado em 1918, médico em Nancy, desencarnou em acidente de avião quando regressava de Varsóvia, da Polônia, onde fora participar de pesquisas em torno da fenomenologia supranormal. Certamente deve ter desencarnado, embora drasticamente, o seu trespasse, mas certamente esse espírito não sofreu nesse momento de desenlace. E olha de onde viera de um trabalho nobre. Só isso de estudo. Só isso de estudo. A assistência, né, nesse momento que todos têm, não se pode negar. E não lhe permitiu um instante sequer esse espírito sofrer nesse processo de trespasse. Até porque isso já não era novidade para ele. Esses homens, conhecedor, bem informado, com alto cunho de referência espiritual, não ignorava de forma alguma, nem por um triz, o processo de desenlace. Arrisco-me a dizer, por força de experiência própria, que um homem dessa natureza participava desses fenômenos todas as noites, de forma saudável, sorridente. Então, esse trespasse não era novidade, como não está sendo para o espírita que estuda. Gelei, tecendo comentários sobre um caso mediúnico apresentado pelo professor Santolíquido, afirmava, referindo-se à entidade espiritual autora do caso: uma vontade intervém, prepara, realiza. Em resumo, tudo se passa como se os fenômenos fossem devidos a uma personalidade, como ele o afirma, tivesse uma existência autônoma, distinta da do médium e dos experimentadores.
Isso ele deixou expresso na revista de Metapsíquica de 1922. Examinando as alegações que classificam o subconsciente do médium como causador do fenômeno, disserta um tanto e quanto irônico, lembrando o baiano Carlos Embaçaí. Esse era por demais irônico, sobretudo com o padre Quevedo, que dobrava e botava no bolso. O chamado subconsciente é capaz das maravilhosas capacidades, isso ainda é Geleu, que acabamos de expor. Ele pode tudo e sabe tudo, mas num ponto ele se engana e nos engana sobre a sua verdadeira natureza. Os partidaristas até agora também não descobriram a verdadeira natureza do subconsciente, do consciente coletivo, do consciente subliminal, e por aí se vai. E Geleu, claro. Por que essa mistificação grosseira e constante? Por que essa mentira inexplicável? Isso é Geleu. E afirma categórico: quando a inteligência se manifesta, afirma solenemente sua existência autônoma. Torna-se difícil negar sistematicamente essa existência. É preciso confessar que os espiritistas dispõem de argumentos e de fatos formidáveis. Isso também está na revista de Metapsíquica de 1922. E disse mais: o Espiritismo só admite fatos experimentais como as deduções que eles comportam. E concluindo, não seria demais insistir nesse raciocínio. A interpretação dos fenômenos do espiritualismo experimental pela doutrina espírita é a mais simples, a mais racional e a mais natural. Por isso mesmo que René Sudre, outro partidarista, o subconsciente, o consciente coletivo, etc, etc, etc. Convicto metapsiquista, por sinal, refutado, não encontrei uma até agora que não se refutasse. Quando não na condição de encarnado, quando desencarna. Porque lá ele vai se deparar com o seu subconsciente, seu inconsciente, seu subconsciente coletivo. E por aí se vai. Dotado de uma personalidade, uma individualidade. Aí a teoria, suas teorias caem por terra. É isso que é o subconsciente. É aí a natureza dele. Eu, quando desencarnar, eu acredito já ter feito isso na condição, invisível. Quando me deparo com essas criaturas, tanto sustentar essa tese, eu acho que eu não chamo ele pelo nome, eu chamo ele de subconsciente. Ou subconsciente. Em suas postulações, por Ernesto Bozano afirmou que, pela reflexão, verificamos que Gelei era espírita, visto aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação com os mortos. A diferença era que encerrava esses postulados
como verdades racionais e não como verdades reveladas. E essa que é a verdadeira natureza da doutrina da ciência espírita. Sobre a extraordinária contribuição de Gelei à causa espiritista, vale destacar aqui o estudo psicológico escrito sobre o sábio francês pelo Dr. Luiz Maes Cristóforo, professor da Universidade Popular de Urquiza, Buenos Aires, na Argentina. Aí diz ele: embora metapsiquista, Gelei foi quem mais e melhor soube fazer pelo Espiritismo com novo sentido e novo culto da vida. Viu realizada a sua mais cara vocação, integrou o elemento vivificante do fenomenismo espírita num classifismo de cujas raízes soube extrair a seiva necessária para a sua interpretação moderna do Espiritismo. A obra de Gelei contribuiu para a formação de uma clara e definida consciência idealista entre os homens, especialmente nos que se dizem espíritas, sem a noção de responsabilidade que tal qualificativa encerra. Com a sua obra e o seu exemplo, sustentou que a escola espírita incumbe a tarefa de reformar a estrutura do mundo eivado de erros que tudo asfixiam, pois, a serviço do Espiritismo, as suas notáveis faculdades de investigador sincero, bem como a sua lógica de fé e a sua grande habilidade para deduzir princípios dos fatos, integrando-nos às ideias em que baseava a sua interpretação doutrinária. E conclui: por isso, reputamos a Gelei a melhor realização de Kardec, visto que só uma grande capacidade poderia interpretar uma grande vontade. É que a magnificência espírita necessitou primeiramente da característica vontade kardeciana e depois da capacidade geleiana, com a sua melhor e mais qualificada continuação. Um espírita de vanguarda, Gelei ergueu o espiritismo à altura da sua época. Recebeu de Kardec uma doutrina e transmitiu-nos uma escola. Kardec foi o farol que iluminou até onde pôde. Gelei foi o barco que aportou onde quis. É por isso que num e outro são homens sínteses do Espiritismo. Assinalavam duas épocas. São dois estados diferentes que se completam. Durante uma conferência realizada na Sorbonne, Paris, em 28 de janeiro de 1918, Gustavo Gelei deu ciência dos trabalhos que vinha realizando em um laboratório instalado na Avenida de Soufre, em Paris. No ano seguinte, em 1919, era inaugurado o Instituto Metapsíquico Internacional, com instalações em um edifício da Rua Niel. Caracterizava-se destaque a sugestão do próprio Gelei, expressa em sessão da Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra, que visava a criação de um instituto prático de investigação psíquicas, bem organizado, bem dirigido e provido de recursos suficientes. A Comissão do Instituto de Metapsíquica, que era reconhecido de utilidade pública pelo governo da França,
ficou constituída dos seguintes ilustres nomes: professor Charles Richer, professor Santo Líquido, o conde de Gramont, professor Camilo Flammarion, astrônomo, tendo o Dr. Gustave Gelée como diretor. Incorporaram-se posteriormente à comissão C. Olivier Lodge e os professores Ernesto Bolzano e Laclais. O Instituto era equipado com laboratório para pesquisas psíquicas, uma biblioteca, sala de leitura e salões de recepção e conferência. A revista Metapsíquica, órgão oficial da instituição, dava a público os resultados das pesquisas realizadas. Gustave Gelée e os seus pares realizaram históricas sessões de ectoplasmia no laboratório do Instituto. Entre os médios pesquisados figuram Eva Carriere e Frank Kuski. Os testes com esses médios eram tão rigorosos que o próprio autor do Inconsciente ao Consciente declarou: não direi apenas que não há fraudes, direi que não há possibilidade de fraudes. Os resultados com Eva Carriere foram notáveis, superados, entretanto, pelo que se conseguiu com o médium polonês Frank Kuski, cujas formas ectoplásmicas eram tão sólidas que permitiam moldar as suas mãos em parafina. Conan Doyle elucida que essas luvas de parafina são tão pequenas no pulso que só poderia ter sido feita por desmaterialização. Essas experiências tiveram a direção do Dr. Gelée, do Conde de Clermont e do Dr. Charles Richer. Expressão do Dr. Gelée sobre os trâmites do fenômeno de ectoplasmia. Durante todo o fenômeno da materialização, o produto formado está em óbvia conexão fisiológica e psíquica com o médium. A conexão fisiológica, por vezes, é perceptível sob a forma de um fino cordão, ligando a estrutura do médium, o que pode ser comparado ao cordão umbilical que liga o feto à mãe. Mesmo quando esse cordão não é visível, a relação fisiológica é sempre estreita. Cada impressão recebida do ectoplasma reage sobre a médium e vice-versa. A sensação reflexa da estrutura coexiste com a do médium. Numa palavra, tudo prova que o ectoplasma é parte exteriorizada do próprio médium. Observou também Gelée, como de resto os grandes pesquisadores, que o ectoplasma é refratário à luz, a não ser que haja um preparo anterior de parte dos orientadores espirituais dos trabalhos, de modo que possa suportar a luminosidade natural ou artificial. Um súbito jato de luz faz recuar rapidamente a substância para o médium. Qualquer agressão ao ectoplasma provoca sérios distúrbios no médium, levando casos de hemorragias e estado de coma. Palavra de quem sabe. Essa é a palavra de quem pesquisou.
o dínamo psíquico de Gustavo Gelei e seu idealismo fisiológico. Em sua magnífica obra Do Inconsciente ao Consciente, de 1919, desponta o idealismo fisiológico de Gelei, nitidamente dialético, fundamentando em dois capitais princípios. Primeiro, o que há de essencial no universo e no indivíduo é um dínamo psiquismo único, primitivamente inconsciente, mas que contém em si todas as potencialidades de suas futuras metamorfoses, as aparências diversas e inumeráveis das coisas não são mais do que meras representações daquele princípio. Kardec denominou isso de perispírito. Simplificou tudo para a nossa compreensão. Tudo isso aqui. Kardec denominou perispírito. Segundo, o dínamo psiquismo essencial e criador passa pela evolução do inconsciente primitivo ao consciente realizador. É a evolução do ser. O Dr. Gelei penetrou a síntese do Jacob Roma, o conhecimento da teoria da unidade substancial, ao concluir que a forma não é senão uma ilusão temporal, o que corresponde plenamente aos avanços da física moderna, que hoje fala da materialização e desmaterialização da energia, como a metapsíquica nos diz de materialização e desmaterialização de forças psíquicas. É a mesma coisa. Certo? E prossegue. Considerando o eu, que é o espírito, como um dínamo psíquico essencial, Gelei destruiu as já frágeis noções da psicologia clássica que o formam, que tomam como a soma de estado de consciência e conceituou sempre assentando suas conclusões sobre os fatos, que o dínamo psiquismo inconsciente e subconsciente tende, pela evolução, a converter-se em dínamo psiquismo consciente. Processo de evolução. Para o ex-diretor do Instituto de Metapsíquica Internacional, o progresso espiritual e psicológico não é outra coisa senão a conversão dos conhecimentos em faculdades, as quais se adquirem por experiências através das vidas sucessivas. Na evolução palingenésica do ser. A evolução é para Gelei. A passagem do inconsciente ao consciente no universo. Quanto ao indivíduo, também o universo pode conceber-se como representação temporal e como dínamo psiquismo essencial e real. Assim, como o organismo não é senão um produto ideoplástico de dínamo psiquismo essencial, a materialização da potencialidade criadora. A evolução estaria resumida destarte conforme postula J. Rosman Neto. Há um processo de aquisição de consciência tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, o que explica muito melhor as faculdades evolutivas do que é capaz o
conformismo clássico e faz compreender como a maior parte pode sair racionalmente do menor, posto que a imanência criadora, que está na essência das coisas, possui todas as capacidades potenciais de realização. É aquilo que eu sempre procuro desmiuçar para facilitar a nossa compreensão. Tudo isso é comparado a um carvão de pedra, pedra mineral, rústica, grosseira, feia, suja. Você pega e dá um polimento dela, você vê a beleza da luz que está ali dentro dela. Porém, ela só apresentou essa luz depois de trabalhar. Só apresentou essa beleza depois de burilada. Assim é o Espírito. Assim é esse dia no sentido, conforme os autores, cada um deram suas denominações. Kardec chamou simplesmente de Espírito, ser pensante, o ser criador, agente promotor de todas as sensações, do desejo, do gosto, da vontade. O perispírito, o corpo semimaterial, que o espírito utiliza para engendrar no bojo da evolução o seu progresso, o seu desenvolvimento. E o corpo, o burrinho de estimação, conforme o Chico Xavier anunciava, o burrinho de estimação, que lhe permite auxiliar a Liz no seu processo evolutivo até atingir o ápice da evolução, que aí já não mais precisa de utilizar esse burrinho na condição de espíritos puros. Coisa simplória, né? Lindíssima essa ciência. Tão desprezada, tão ignorada, mas tem razão. Isso aqui é ciência. Isso aqui não é para livre. Infelizmente, fica com medo de dizer isso. Isso é uma realidade. Isso aqui não é para espírito na condição de infância. Falta de desenvolvimento para compreender isso aqui. Está aí o porquê, sobretudo aqui no Brasil, uma ciência dessa natureza não tem lá as suas aceitações. São uma minoria que está apta a compreendê-la. Como ela consola, porque ela esclarece, claro, você esclarece que você está consolado. Como ela é esperançosa, né? Estabelece a esperança pelo processo da existencialidade, da reencarnação. Ela foi aceita pelas mentes irreflexivas como religião. É ao estado que ela se encontra hoje aqui no Brasil. Destaco o Brasil porque estou brasileiro. Aprendi isso com o Carlos Bernardo. Não sou brasileiro. Eu estou brasileiro. Eu sou existencialista. Eu sou universalista. Estou brasileiro porque amanhã posso estar em qualquer lugar. Né? Reencarnar lá eu estou. Portanto, eu não sou nacionalista. Eu não tenho pátria própria. A minha pátria é o universo. Onde quer que os meus merecimentos me permitam, com o desenho do Criador, que é o coordenador de tudo, estarei amanhã reencarnado em qualquer parte desse planeta. Desse planeta. Esse
Esclarece ainda Gustavo Gelei. O indivíduo, o ser pensante, submetido ao nascimento e à morte, limitado em suas capacidades, efêmero em sua duração, não é o ser real, mas tão só uma representação ilusória, atenuada e fragmentária. O ser real, aprendendo a pouco e pouco a conhecer-se e conhecer o universo, é chispa divina no caminho de realizar a sua dignidade infinita em suas potencialidades criadora eterna. Também no universo manifestado, as diferentes aparências das coisas são meramente a representação ilusória, atenuada e fragmentária da unidade divina, a realizar-se majestosamente numa evolução sem fim. A constituição dos mundos e dos indivíduos não é senão a realização constante e ininterrupta da consciência eterna, que por via da multiplicidade e criações temporais e de objeções sucessivas no tempo e no espaço. Em síntese, Gelei oferece ao seu idealismo filosófico, como subsídio às teses arquitetadas pelas concepções do existencialismo ateu, que leva o homem até os umbrais álgidos e tenebrosos do mundo, como o final de uma existência sem perspectivas duradouras e transcendentais. Com a doutrina palingenésica, o futuro se aclara e se amplia e tudo se esclarece. Como afirmou Gelei, as tumbas concluiu o genial pesquisador. As tumbas deixam de ser tumbas, são asilos passageiros para o fim da jornada das ilusões. Concluímos com estas palavras do filósofo argentino Humberto Mariotti. O pensamento de Gelei pode proclamar-se como a filosofia espírita da universidade moderna, já que possui elementos filosóficos adequados à juventude contemporânea. Cremos por isso que Kardec é o codificador espírita no universo, enquanto Gelei representa a expressão da ciência do ser para a cultura universitária moderna. Mas tanto Kardec como Gelei se consubstanciam entre si pelas grandes raízes de uma mesma vontade. São obras de Gelei, resumo da doutrina espírita, nova forma de regulamentação da termogênese, os dois psiquismos, monismo, idealismo, palingenese, idealismo e psicologia, e contribuição para o estudo das correspondências cruzadas. Ainda são obras dele, além do inconsciente ao consciente, também do Gelei. Este é a obra brilhante, né? E os relatos tamanhamente bem apresentados por parte de mentes tão intelectualizada quanto o autor de conceituando. E nós aqui do ICBR, Instituto de Ciência Espírita, aí aqui na Borja, nos congratulamos, né? E sentindo uma
grande pitada de orgulho por se achar apto e capaz de compreender o pensamento desses grandes pensadores. Devemos a essas grandes e geniais pensadores a nossa gratidão. E nós ficamos aqui.